Ok, hoje a gente vai falar sobre estudos e leituras que eu ando fazendo aqui. Oi, gente, tudo bem? Hoje é domingo, dia das mães, dia 12 de maio. Eu tô gravando esse vídeo, provavelmente ele vai sair na quarta, dia 15, se tudo der certo. Quarta, dia 15. E eu sempre, quando eu faço esse vídeo de conclusão ou de meio de leitura, né, de andamento das leituras, eu revejo o último. Tanto de andamento quanto de conclusão, né, os dois últimos. Porque eu sempre faço uma sequência, né? E aí eu percebi que eu tô com a mesma roupa no de andamento, mas tudo bem, é isso, é minha roupa de casa mesmo. E eu gosto de uma rotina também nesse sentido. E hoje, Dia das Mães, eu fico muito feliz em gravar esse vídeo com o Lucas muito bem em casa. Da última vez que eu gravei esse vídeo de andamento, ele não tava nada bem e eu tava muito sem saber o que ia acontecer, o que ia ser o futuro. Foi uma fase meio difícil, mas graças a Deus nada como um dia atrás do outro, depois do outro. E as coisas estão bem melhores aqui, ele está em casa. E aproveitei que tá papai e bebê dormindo e tia Sandrinha tá aqui pra gravar esse vídeo, dar uma adiantada. Toda vez que eu começo esse vídeo com um disclaimer falando sobre como as cabeças funcionam de forma diferente, como a minha funciona de forma diferente, como eu realmente vivo e gosto dessa rotina de estudos e leituras. Então vai ter muito livro aqui mesmo, não se assustem. Cada cabeça é seu mundo, as pessoas são diferentes. Eu tenho uma questão relacionada a foco e concentração que talvez seja diferente das outras pessoas mesmo. E é isso. Me alimento espiritualmente de Deus e grande parte do ponto de vista emocional e intelectual disso aqui mesmo. Então vamos lá. Eu sempre começo esse vídeo falando das leituras que estão acontecendo no momento no meu Clube com a Car, que é o Clube de Livros sobre Livros. E nós temos 2 edições agora e uma para começar. A edição que começou recente é a edição Mundo Romano Antigo. A gente saiu do mundo grego e embarcamos para o mundo romano antigo. Começamos super recente, então, a gente está na leitura de Eneida. Então, se você quiser adquirir, vou deixar aqui embaixo o nosso Insta, que lá tem todos os links para aquisição. E também a gente vai começar já a edição do Amor. Convido você também a olhar lá para você ver quais são os livros que nós vamos ler. E toda a renda do mês de maio, a renda líquida total, vai ser revertida em doações para o Rio Grande do Sul. Então, como eu falo, é uma via de mão dupla, né? Você vai fazer algo bom, que é doar. E nessa doação você ainda vai adquirir algo que vai te engrandecer emocionalmente e intelectualmente, porque é assim que a gente espera, né? Eu e a Ká, nós somos entusiastas da leitura, não somos profissionais da área, mas a gente se dedica. A gente começou lendo SPQR. Essa é uma leitura que vai acompanhar a gente durante todo o clube, porque a ideia é que as obras literárias elas ocorram cronologicamente ao mesmo tempo da história. Para quem não conhece, SPQR é uma história da Roma Antiga, um livro da Mary Beard, em que ela vai trazer toda a história do mundo romano antigo até sua decadência. E é um livro muito bom. Só ler o iniciozinho mesmo para introduzir e começar a leitura. Estamos na página 55 de 560 e vamos fazer a leitura durante todos os 9 meses do clube desse livro mesmo. Então vai ser devagar, aos pouquinhos. A gente tem tudo isso estabelecido lá no nosso cronograma. Então só começamos a ler isso. Você pega isso rapidinho. E nós começamos também a leitura de Eneida, do Virgílio, tá? Vai ser uma releitura para mim. Eu li esse ano mesmo, eu li super recente. Eu quis ler antes mesmo para no clube conseguir situar melhor e organizar melhor o calendário e as pesquisas e tudo isso, porque eu acho que esse livro requer realmente isso. E a gente está no canto 4 agora, na página 246 de 900, diga aí, acho que é isso, 246 de 900. A gente teve ontem encontro e foi maravilhoso, até pra mim mesmo, pra situar as coisas, organizar a cabeça.
né? Entender como é que esse poema, que foi um poema encomendado, político, com a ideia do Virgílio de trazer muito da mitologia e fazer essa relação do Augusto com a relação dos deuses da época e como Enéas entrou como sendo o herói que ia fazer esse link aqui. Então tem sido bem interessante. A gente tá bem no início ainda, enquanto ele tá em Cartago com a Dido. Então essa aventura é fantástica e vamos caminhando nela pouco a pouco. Eu acho que a gente não conclui essa leitura no mês de maio, não. Eu acho que a gente conclui no mês de junho, pelo calendário. Me fugiu aqui, mas acho que a gente não acaba no mês de maio, não. Não, até porque tem 2 semanas ainda e a gente tem bastante do livro para seguir. Então não vai estar na conclusão dos vídeos dos livros de maio esse ainda não. Pois bem, para complementar essa parte dos estudos da Roma, eu peguei esse livrinho que eu comprei numa promoção e eu fiquei bem impressionada com esse livro, na verdade. Eu tô no início dele, mas eu achei interessante, que é do Remy Bragg, não sei, Europa, a Via Romana, e ele vai trazer como que sobre as raízes culturais da Europa mesmo, através de Atenas, Jerusalém, Roma. Então, achei que vai ser bem interessante para complementar esses estudos que a gente tem feito. Eu tô no início também desse aqui. Eu só li a introduçãozinha dele. É isso mesmo, tô na página 14. 14 de 190, de 188. Então, tô muito no início dele ainda. Quero terminar até o final do mês, se der certo, para poder conversar com o pessoal lá durante a leitura de SPQR, trazendo coisas que eu acho que vai... A própria Mary Bird já faz isso, né? O que aconteceu antes, as consequências no mundo atual. Mas esse aqui eu senti um tom bem diferente. Já deu para ler o prefácio ali, a introdução, e o tom acho que no modo atual, mais crítico mesmo, sabe? Enfim, seguindo... Mitologia e Filosofia, do Luc Ferry. Eu não lembro a porcentagem que eu estou desse livro agora. Eu vou finalizar ele. Eu comecei ele no mundo grego. E agora eu vou finalizar ele, porque a gente vai ter leitura de Metamorfose, do Asno de Ouro, que são coisas que eu vou encontrar algumas delas aqui. A minha ideia é acabar esse livro aqui, mas essa leitura começou lá no mundo grego antigo, né? E eu tô achando esse livro fantástico para quem quer se aprofundar um pouco mais em mitologia. Ele também traz uma contextualização atual para os mitos. Às vezes isso pode ser meio anacrônico e não tão desejável, mas em algumas situações vale muito a pena. Então eu tenho gostado muito dessa leitura aqui e eu recomendo mesmo. Eu acho que eu tenho uns livros de filosofia do Luc Ferry que eu fiquei bem interessada, até botando na minha lista de desejo. E esse aqui, para complementar a parte de mitologia, eu vou deixar a porcentagem aqui, eu não peguei nele ainda, não voltei. Vamos ver que na próxima atualização eu venho e termine. Mas a ideia era finalizar a parte de Roma aqui para contextualizar o que a gente vai ler no nosso clube de Roma, da parte mitológica. Como eu falei, tem alguns livros que são bem mitológicos, então acho que vai ser interessante. A ideia não é acabar esse livro todo, como eu falei, esse é um livro de apoio. Aqui tem mitologia nórdica, mitologia do Oriente Médio, mitologia de não sei aonde, tem muita coisa aqui. A minha ideia aqui é a dos gregos, que já acabei, e finalizar a parte de mitologia romana, que é uma sequência da mitologia grega. Bem, tem mais aqui. E aí, do clube do mundo grego antigo, teve uma leitura que era extra, que eu prometi que eu ia tentar, mais ou menos. Eu falei pro pessoal que eu ia tentar ler e fazer vídeos explicativos, passo a passo, capítulo a capítulo dela, para poder servir de acervo para mim, estudo para mim, até pro pessoal mesmo. Mas eu não prometi tempo de quando isso acontecer. Então eu preciso dar o gás, porque eu quero começar o dos romanos agora. Porque existe, do Isaac Asimov, esse livro tanto dos gregos quanto dos romanos. E eu consegui voltar agora esses dias. Se vocês virem lá no livro antigo, não lembro onde eu tava, mas eu tinha parado ele, tava meses parado, e agora eu voltei. Eu estou na página 159, que já é parte da Guerra do Peloponeso. Desse livro ele tem 366. E eu tô agora na página 159. Mas a última parte que eu li eu ainda não fiz vídeo. Eu vou ter férias final de junho. E eu pretendo, final de junho, fazer vídeo disso daqui. Eu tenho fichado tudo, resumido, anotado, para facilitar esses vídeos que servem de estudos, inclusive, como eu falei, para mim mesma.
E vou deixar de acervo pro pessoal do Mundo Grego poder consultar quem quiser ler esse livro depois em algum momento. Bem, tá. E tudo isso, gente, tá envolvido em do Clube de Roma. Essas leituras aqui, né? E nenhuma é pra agora, pra ontem, enfim. E uma leitura extra que a gente teve no Mundo Grego Antigo foi Infinito e um Junco, da Irene Valejo, a invenção dos livros no mundo antigo, mais a parte grega, porque esse livro é dividido em duas partes. A parte inicial, que é grega, e a parte final, que é a romana. E aí, a parte grega eu já li, que acabou lá no nosso Mundo Grego Antigo, né? E a parte romana, ela começa na página 277, vai até 496. E eu vou fazer essa leitura agora, eu quero acabar ali, antes de acabar a Eneida. Quero ver se até o final do mês eu acabo, talvez, não sei. Porque eu quero deixar a resenha dessa parte romana, eu tenho que produzir essa resenha e deixar pro pessoal. Então, eu devo seguir essa leitura agora. Esse livro, gente, é bom demais. Foi um achado. Eu acabei pegando esse livro e comprei e sugeri para ser nosso livro base do mundo antigo inteiro. Acabou que, como não era um livro muito conhecido, eu achei que ele não ia chamar a atenção do pessoal para ser um chamariz pro clube mesmo, né? Para o pessoal vir. E aí a gente acabou mudando o livro base, mas eu deixei ele como extra, porque eu achei que ele era muito bom e eu realmente lendo agora, falei, cara, eu subestimei esse livro. E agora todo mundo tá falando dele, né? Ele é muito bom, Infinito e um Junco. Muito, 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 muito bom. Tenho gostado. A nossa edição do Ingis Liber, que é a edição mais curta, agora está de férias e começa já com a edição do Amor. Então, por hora, eu não tenho nada aqui dessa edição. Férias começa já semana que vem. Eu até gravei hoje um vídeo contando a história de Piramitisbe, que tá ali no meio de Sonho de Noite de Verão, e também a Expressão de Romeu e Julieta, que são obras que a gente vai ler nessa edição do Amor. Mas eu não tenho nada aqui agora desta parte. Daí eu acho que eu vou pular para os meus estudos espirituais. Acho que é isso mesmo. Não, mentira. Daí eu vou pular para minha área de membros, que é Paraíso Perdido, do John Milton. Eu estou finalizando esse livro. Eu acho que eu ainda acabo hoje à noite esse livro. Eu estou na página 633 de 900. Vou fazer esse esforcinho para ver se eu acabo hoje à noite. Eu queria muito gravar amanhã e terça os vídeos que eu subo pro pessoal, para ele começar a editar e sexta-feira sair certinho. Gente, esse livro aqui eu vou favoritar pro ano. Para a leitura de Paraíso Perdido, o que eu fiz foi a leitura de um prefácio do John Milton, que eu acabei descobrindo depois daquele livro de hinos, mas é o mesmo prefácio que tem aqui. Também o material que tá naquele livro do Carpo, que na edição de bolso da 34 também é o mesmo material. E li um pouquinho sobre essas verdades, deixar a foto aqui, do Harold Bloom, a parte que fala do John Milton. Ele fala também, eu acabei lendo a parte de Shakespeare, de Dante, tem outros autores lá que eu acabei não lendo, ainda não finalizei esse livro, só li a parte que me interessava e guardei ele de volta na estante. Pois bem, mais uma coisa que eu até estava comentando hoje lá no grupo, que serve de base para esse livro, assim, nossa, eu preciso ler uma coisa para me ajudar a leitura de Paraíso Perdido. Gênesis, gente. Se você não sabe o que eu tô falando, tem uma área de membros aqui que a gente se desafia a ler juntos, todo mundo pega na mão do outro, livros difíceis. Aqui embaixo tem um vídeo, explicação, é R$ 2,99 por mês. E a gente tem lá mais de 10 vídeos até o livro 9 de Paraíso Perdido, sabe? Com contextualização da obra, contextualização da vida do autor, contexto político, um livro detalhado de Gênesis com tudo que é importante para a leitura de Paraíso Perdido. E também eu paro e reconto, faço uma leitura comentada, verso a verso, dos livros daqui, do que a gente tem aqui. Então tá bem completo. Se você quer embarcar na leitura de Paraíso Perdido, tá precisando de algum estímulo e gosta de uma leitura comentada mais passo a passo mesmo, acho que minha área de membros é o ideal para você. Sugiro que você pelo menos fique um mês lá para ver o material, ver se você gosta. R$ 2,99, tá? R$ 2,99. Então, a gente finaliza essa semana Paraíso Perdido, mas o pessoal tá um pouco atrasado e é normal, uma leitura difícil. Eu não queria que ninguém fizesse essa leitura correndo, atropelando. É uma leitura que requer atenção, requer tempo, requer uma certa concentração. Não é uma leitura fácil assim.
Então, depois que acabar, eu ainda vou entregar pro pessoal uma resenha do Prefácio para Paraíso Perdido do C.S. Lewis, que eu ainda vou ler. Eu ainda vou entregar pro pessoal um que eu achei outro, que é Diário de Adão e Eva, do Mark Twain. Eu achei hoje aqui em casa. Falei, nossa, tem esse livro aqui, eu nem lembrava. E também que a gente acabou lendo Otelo também, porque o Harold Bloom tem a teoria que o Iago, o Milton, se baseou muito no Iago do Shakespeare para construir a imagem ali de Satã, daqui do Paraíso Perdido. Então, a gente já leu lá, a gente fez um dia um sprint, comentou, conversou, lemos Otelo. E eu quero fazer um vídeo ainda contextualizando nessa ótica do Harold Bloom, nessa teoria dele. Talvez esse vídeo eu deixe aberto para todo mundo, para que vocês tenham um pouquinho do gostinho do que a gente discute lá e do que a gente faz. Pois bem, então quando acabar a leitura ainda vai ter, porque eu libero esses vídeos de 15 em 15 dias. Então vai dar tempo para o pessoal poder correr atrás e terminar pra gente fazer nossa discussão e logo depois a gente vai ler Paraíso Reconquistado. Ai, tô muito, muito feliz de ter participado desse desafio. Essa leitura foi bastante intensa para mim e foi também uma forma até de testar meus próprios conhecimentos bíblicos e teológicos, que são muito rasos, mas que deu para eu aprofundar um pouquinho mais, digamos assim, né? Muito ainda há de se estudar e de se aprender sobre o assunto, mas foi algo que eu tô saindo satisfeita demais dessa leitura. Pois bem, agora vem minhas leituras espirituais. Eu tô fazendo a novena 9 meses com Maria. Ela começou no dia 23 ou 21 de março? Sempre esqueço. 25, nem um nem outro. Ela começou dia 25 de março, então cada dia tem a sua oração, né? Então não é um livro para se correr, nem ler, assim. Hoje é 12 de maio, então eu tô na página 43 de... Não sei, gente. Depois eu ponho 160, eu acho. Aí só acaba isso aqui 25 de dezembro, porque até o nascimento de Jesus, né? O tempo, teoricamente, que foi a gestação. Então, são 9 meses de leitura. Esse livro vai estar aqui em diversos acompanhamentos de leitura que eu fizer. Também eu estou lendo a Bíblia Católica, a Bíblia do Peregrino, num estudo católico mesmo da Bíblia, junto com o professor Vitor Salles. Eu tô um pouco atrasada em relação ao pessoal, mas eu tô em 22% da leitura da Bíblia. A gente não tá lendo por ordem dos livros, a gente tá lendo pela ordem que o professor achou mais interessante, do ponto de vista cronológico, e encaixando alguns evangelhos no meio também, e encaixando também salmos, provérbios. E nos vídeos dele, eu tô bem atrasada nos vídeos em termos de porcentagem, porque eu acabei ganhando o curso de História da Igreja completo. Eu tô muito triste que eu não sei se eu vou conseguir aproveitar, porque o acesso é só 1 ano. Mas enfim, meu foco foi realmente fazer a leitura da Bíblia. Eu tô um pouco atrasada, mas estou correndo atrás e tá sendo interessantíssimo finalmente poder fazer essa leitura de forma completa, porque eu só tinha lido textos muito soltos. E ainda mais fazer essa leitura dentro da doutrina católica, que é a religião que eu sigo e me identifico. E era para eu, teoricamente, acompanhar com esse livro da Bíblia, mas não consegui sair do lugar na mesma porcentagem dele do que a última vez, não deu ainda, mas eu volto, tá? Eu volto para aqui ainda, é um bom momento. E eu tô fazendo também o Catecismo da Igreja Católica, além desse livro amarelinho, e fazendo o curso do professor Alan. Eu acompanho muito um Spotify, quando eu não consigo ler, porque eu faço metas toda manhã, né? Da parte espiritual, eu leio de manhã, antes de sair de casa, ou no caminho. Aí no caminho não dá pra ler, né? Como às vezes eu tô de carro mesmo, eu boto no Spotify a leitura para complementar. Nem que seja a parte que ele comenta sobre o que foi lido, porque ele sempre complementa com uma carta do Papa João Paulo, do Papa Francisco, ele sempre vai complementar com alguma coisa. Então, eu tenho conseguido manter a constância disso por causa desse áudio que tem no Spotify. Vou deixar o link aqui embaixo para quem tiver interesse. Mas eu não funciono muito bem com áudio. Eu tento sempre, né? Mas eu só consigo áudio de curtas partes, né? De internalizar, compreender. Se for algo muito longo, um livro e tal, não dá, eu me perco. Mas como aqui o catecismo
por exemplo, 760 daqui até aqui, isso aqui, pra eu ouvir no áudio no carro, tá de boa. Aí eu paro, reflito, penso, né? Posso voltar, vir de novo, mas se for algo muito grande, pra mim não dá. Aí aqui eu acho que eu tô em 23%, não sei, eu vou colocar aqui pra vocês, mas eu não lembro de cabeça. E nas aulas, são 60 aulas, eu vi 12. Foi 12? 11. Ai, gente, eu vou escrever aqui. E tem os vídeos, né? São muitas aulas e eu ainda tô bem atrasada. Pois bem, curso de filosofia parado, tá? Tá parado, porque eu preciso dar um gás no curso de teatro grego que eu tô fazendo com a professora Vanessa Almeida. Inclusive, eu fiz um vídeo aqui, vou deixar aqui embaixo o link, em que eu coloquei a lista de todas as peças de teatro grego, sejam comédia ou tragédia. Uma lista completa para quem quiser se guiar, para quem quiser ter isso para consultar, para ir atrás das obras. E foi totalmente baseado e inspirado no curso da professora Vanessa. E eu falto daqui do andamento, eu tô um pouco atrasada, enfim. Mas essa semana eu consegui terminar de ler As Troianas, que eu tinha começado há um tempo atrás e não li. Ela é uma das peças que tá aqui, As Troianas. E eu não vi ainda a aula, então eu preciso ver a aula dessa peça que já está lá na plataforma. E eu consegui acompanhar, concomitante com o pessoal, a leitura da Oresteia. Todas as 3 partes da Oresteia, Agamenon, Coéfras e Eumênides. E aí eu acabei essa leitura, eu favoritei. Gente, essa peça é boa demais, essa trilogia é muito boa. Muito, 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 muito boa. Comento com vocês nos livros no vídeo de conclusão dos livros. E aí, deixa eu ver. Bem, tem leituras avulsas que eu faço aqui. Essa aqui é de um estudo que eu comecei agora. Eu ainda não vou comentar muito sobre, porque eu tô bem atrasada, eu tô ainda sentindo que vai ser. Desse livrinho eu tô na página 15, que é Os Gênios do Discurso, do Mikhail Bakhtin. Porque como a gente acaba estudando muito, né, sobre literatura, enfim, estou pegando alguns livros da parte teórica, direcionada, não é assim um direcionamento, direcionada para aprender um pouco mais. Então, foi uma base de referência que eu comecei a leitura agora. Vamos ver como é que isso caminha aí. Agora, leituras avulsas, vamos lá. Eu estou lendo com a Mari, do livro de repertório, a biografia do Tolkien. Gente, que delícia de biografia. Eu ainda não cheguei na meta dessa semana, que amanhã tem reunião. Vai ter a página 100 alguma coisa. E eu estou na página 97 de 384. Eu tô amando essa leitura. Eu tô amando a bio do Tolkien, conhecer mais sobre ele, mergulhar na história de vida dele. E aqui eu fiz um códigozinho de cores, não sei se dá pra ver que tem 2 tipos de flag, uma verdinha e uma vermelhinha. A verdinha são partes importantes da história da vida dele, e a vermelhinha são coisas que eu acho que inspiraram ele na construção da Terra-média, né? Então, tenho feito essa marcação para poder estudar um pouco sobre a vida de Tolkien. E eu tenho feito a leitura. Nossa, gente, esse livro aqui tem sido uma excelente descoberta. Me falaram tão mal desse livro, que é chato, que é boring, que o pessoal aqui não sei o quê. Que a Eliot enrola, que ela é prolixa. Meu, tô amando. Que é Middlemarch, da George Eliot. Eu tô lendo com a Mônica. E lá na área de membros dela. Essa leitura, ela me pega de um jeito. Quando eu vejo, eu já voei nela. Tô na página 357 de 900, é isso? De 934. Vai ser uma leitura que vai acompanhar ainda por um bom tempo. Acaba que eu deixo 2 dias para ler a meta da semana, porque eu fico empolgadíssima, não consigo parar, respirar quando eu pego essa leitura. E a Dorothea é uma personagem interessantíssima. Eu estou curiosa para saber o que vai acontecer com essa personagem. Meu, que personagem interessante. E é muito autobiográfica da própria Eliot, né? Acho que não tem muito como fugir. E aí, uma leitura que eu tenho feito com o Ruby Etos é David Copperfield. Primeira vez que eu tô lendo, e acho que vai ser, assim, meu segundo Dickens de verdade, porque
Acaba que eu só tinha lido um Canto de Natal e não tinha lido nada dele ainda. E essa também é uma leitura que voa, tá? Voa que você não percebe. Na página 267 de Nessa edição aqui tem 1308 páginas, tá? Mas essa é uma edição, ó a diferença, né? De tamanho. Então, aqui acaba tendo muito mais página mesmo. A própria edição tem uma letrinha pequenininha e tudo, mas acaba que o tamanho dele é menor. Vira um bloquinho de tijolo mesmo. Tô amando conhecer esse personagem, conhecer o David. E que a gente tá na fase da infância dele ainda, né? Que infância sofrida, sofridíssima mesmo. Eu acho que eu não vou acompanhar o cronograma. Eu acho que esse aqui eu vou dar uma adiantada, porque eu resolvi que eu quero ler mais Dickens. E a Monique vai ler agora Oliver Twist. E eu quero aproveitar a leitura dela. Eu não vou conseguir ler dois ao mesmo tempo, né? Do mesmo autor, com histórias que têm algumas similaridades, algumas, né? Eu vou acabar confundindo as coisas, então acho que eu vou adiantar a leitura deste aqui. E aí um livro que eu parei a leitura, dei pausa, assim, um break que eu não queria ter dado, mas precisou por causa de outras coisas acontecendo, foi Afinidades Eletivas do Goethe. Eu tô na página 221 de 321. Faltam 5 páginas. Mas eu não consegui voltar ainda pra ele. Não consegui. Eu quero ver se até final do mês eu consigo, não sei, oremos. E um outro livro que eu tô lendo, é um quadrinho, na verdade, é Bone. Eu tô no segundo livro, eu só vou comentar com ele quando eu acabar os 3, né? São 3. Eu terminei o primeiro, essa é minha leitura da noite pra dormir. Às vezes eu pego assim, aí eu leio 2 páginas do quadrinho, leio 4, é assim que eu faço com ela. Tô na página 34 desse segundo livro ainda. Quando eu acabar os 3, aí que eu vou fazer o comentário de finalização da leitura para falar um pouco sobre essa aventura desses personagens engraçadíssimos. O Bonnie é uma figura, ele é apaixonado por Moby Dick, gente, é muito engraçado, é muito bom. Bem, eu acho que era isso. Eu tô com a cabecinha pensando, cara, você esqueceu alguma coisa, mas talvez não, talvez seja só isso mesmo. E eu tenha falado tudo com vocês. Na conclusão do mês, eu acho que vai surgir com certeza Paraíso Perdido, algum livro lá do clube, alguma peça de teatro de Shakespeare. Eu vou ter acabado mais, prometo que vou ter lido Sonho de Noite de Verão. Quero ver se alguma outra coisa aqui também acaba, além dos que eu já mostrei pra vocês, que eu acabei esse mês, que foi Oresteia e as Troianas. É isso, até a próxima.